E a obra mestra dele é essa, a obra de São Luís Maria de Montfort, que tem da Voz, tem as outras todas, né? São Luís Maria Grignion de Montfort escreveu vários tratados, Carta aos Amigos da Cruz, muito impressionante dele, O Segredo Admirável do Rosário, e este livro, O Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Ele dá um método aqui para a pessoa, com a leitura, depois se fazer a consagração à Nossa Senhora. Ele tem toda uma metodologia que ele explica aqui, mas é uma metodologia que a pessoa se prepara com a leitura do livro e depois com uma série de meditações em função da substância do livro, isso é importante, do que ele ensinou, para a pessoa depois fazer uma consagração à Nossa Senhora. Ela se dá a Nossa Senhora como escravo de amor a Jesus pelas mãos de Maria. Então ela se entrega totalmente a Nossa Senhora livremente e Nossa Senhora fica a senhora, a dona dela. Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam muito bem-vindos a este episódio que trazemos aqui, Pedro. Mais um sacerdote, é sempre uma alegria, Pedro, a gente tem um sacerdote aqui no Atos, né? Exatamente, e hoje ele é especial, hein? Especial. A gente trouxe ele de muito longe. Muito longe, foi um ano batalhando aí, a agenda dele é cheia, né? Eu acho que vocês todos sabem quem é. Ainda conseguimos ceder ele um pouquinho ali para alto, né? Foi, a gente liberou ali um pouquinho, ele participou. Brincadeira. Padre, seja bem-vindo, Padre Ricardo José Basso. Sim, Neto, Francisco Neto. Francisco Neto. E temos aqui o Pedro. Exatamente. E temos aí atrás o Matheus. Matheus, cobrador também. de impostos. Cobrador de impostos. E agora está podendo fazer podcast católico. Exatamente, né? Os atos estão sendo bons agora. A gente está educando esse rapaz, ele tem futuro, Mas, Padre, seja bem-vindo, viu? É uma alegria estar aqui. Obrigado. Saúdo todos os que seguem o podcast Atos. E graças a Deus, Nossa Senhora ama muito esse podcast, porque conseguimos abrir um horáriozinho aqui na estadia em Fortaleza, né? Onde sentimos o calor físico, mas muito mais o calor humano católico, e abrir uma brechinha para poder vir aqui. Com muita alegria estamos aqui. Agradeço o convite da equipe. Agradece a sua generosidade, Padre. Vamos conversar um pouquinho, né? Sobre alguns Não à assuntos. toa, Nossa Senhora fica aqui estampada aqui, né? O pessoal não conhece o estúdio, mas vai ter conhecido já, na verdade, né? Vai sair o vídeo lá do lançamento que a gente fez, que essa entrevista vai ser depois do lançamento que a gente fez. E você vai poder ver que Nossa Senhora ocupa um espaço especial aqui no estúdio. Especial e proporcional. Ela está realmente presente. Não podia ser diferente, Sim, né, Padre? claro, exatamente. Mas, meus amigos, ao contrário do que o Pedro disse, né, brincando, né, o Arautos aqui de Fortaleza que trouxe o Padre Ricardo, né? E o Padre gentilmente, com sua generosidade, encontrou um tempinho para vir aqui conversar conosco. Nosso abraço ao Padre Paulo Sérgio, viu? Sim, pois não, lembro como... O Padre Ricardo. Sim. É um sacerdote muito querido aqui na nossa cidade. Sim, Padre Paulo Sérgio, né? Tem conquistado a todos. Sim. Ele sai para batizar uma criança, batiza várias. Ele me diz, atende um pouquinho de confissão que eu estou saindo, não volta mais. Não volta, né? Os hospitais, uma ação social muito bonita dele, viu? É isso. Ação religiosa. Para você que ainda não assistiu o episódio que a gente tem aqui com o Padre Paulo Sérgio, que também é do Arautos, né? Procura aí, você vai procurar aqui no canal do Atos e você vai entender um pouquinho sobre as vestimentas do Arautos, né? Sobre o carisma, a história, tudo isso para você compreender bem, de forma bem detalhada, o que é essa instituição da igreja que pertence à Igreja Católica chamada Arautos do Evangelho, que hoje está aqui conosco o Padre Paulo Ricardo. Olha. Nossa, meu Deus. Ele está em Cuiabá. Eu estou em Fortaleza. O Padre Ricardo José. Ricardo José, que também é do Arautos do Evangelho. Sim. Né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre consagração à Nossa Senhora, né? Que o Padre Ricardo tem... Sim, que estou atualmente o responsável dos Arautos pelo curso online. E o senhor tem viajado também ao Brasil, né, Sim, Padre? tenho viajado pelo menos uma vez por mês, devido ao curso de consagração à Nossa Senhora. Para dar um atendimento aos consagrados, temos feito Tardes com Maria. Que maravilha. Olha, Tarde com Maria. Veja só, agora foi em Fortaleza. Aliás, foi uma tarde muito bonita, viu, Pedro? Sim. Muito bonita. Consiste numa entrada de um cortejo lindo com Nossa Senhora, e se escolhe um casal, ou uma pessoa, uma moça, uma paz que coroe Nossa Senhora. Depois rezamos o Santo Terço, né? Como todo cearense também rezaram, foi muito fervoroso, inclusive, o terço. E depois temos uma palestra
Uma palestra em concreto, nessa aqui nós tratamos sobre a fé de Maria e para que nasceu Maria. Então, comentamos um teólogo chamado Soares, que é tido como o maior filósofo da ordem jesuíta, né? Ele comenta a fé de Nossa Senhora, a fé de Maria, e também para que nasceu Maria é um sermão de 8 de setembro do Padre Vieira. Então, e as pessoas gostaram muito, porque Nossa Senhora, dela nunca basta o que tem para falar, né? É verdade. Tem. E também a Igreja Católica, Nossa Senhora tem todo o papel que tem na Igreja, como Mãe de Nosso Jesus Cristo, né? Isso, essa tarde com Maria tem uma palestra, depois temos um intervalo para um lanche, etc. E aí tem a Santa Missa, e depois temos um contato, como estamos tendo aqui no Atos, né? Porque é preciso ter um contato pessoal, né? É importante, né, Padre? É importante. O povo gosta, né? E Gosta. quer e precisa. É necessário. Jesus, ele teve contato com quanta gente? Ele quis falar com as pessoas, né? Ele quis ir nas aldeias, ele quis... foi até com Mateus, quando chamou Mateus da colheita de impostos, depois foi ter um banquete com ele. É isso. Mas Padre, é muito alegre estar aqui mesmo, e saúdo mesmo, e espero que esse trabalho evangelizador do Atos também, assim como temos o Atos dos Apóstolos, tem esse Atos que percorre aqui, os católicos aqui em Fortaleza e o Ceará, né, os seguidores, é muito importante. Obrigado. Não. Antes da gente adentrar em todos esses assuntos, a gente quer pedir já para você deixar o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreve, não custa nada, é só apertar o seu botão e dizer para vocês que esse episódio é um oferecimento aqui de Barney's Burger, né? Também da Estela, que é um grupo, né? Um grupo Pink Food. E hoje a gente está aqui, ó, com duas maravilhas da Estela Pizza, né? Que a Estela é a pizza americana, Pedro, quadradinha ou retangular, né? E a pizza italiana, né? Padrão redondinha, né? Estela. É Estela Pizza. Né? E que pena que o senhor não pode compartilhar, Neto, com todos a pizza. Mas quem sabe, né? A gente aí no futuro tem aqui um cupom Estela para você que está participando conosco, de repente aí, mas você pode seguir desde já a Estela e conferir as promoções que tem no Instagram, tá bom? Então, oferecimento também da Estela Pizzas aqui esse episódio, tá bom, Padre? Perfeito. Padre, e o senhor vai provar, né? Não, depois vamos episódio. Não sei se chegaremos até o fim do episódio. Padre, vamos conversar um pouquinho sobre como é que foi a sua descoberta do chamado ao sacerdócio. Como é que foi? O senhor nasceu numa família católica? Sim, os pais muito católicos no norte do Paraná, e todos os sacramentos normalmente, e sobretudo o que os pais quiseram que tivesse os sacramentos direito, né? Todos os irmãos, tem mais 2 irmãos, né? Uma irmã e um irmão. Mas desde novo, assim, desde a primeira comunhão, não sei porquê, despertou um desejo de levar uma palavra de ânimo para os outros. Então, desde muito jovem, tinha esse desejo de levar algo da igreja para as pessoas, uma coisa que sentia. Brotou. E foi brotando o desejo, até que a vocação foi se discernindo. Né? A figura do padre, do sacerdote, chamava a atenção do senhor de alguma forma? Muito. Do padre chamava e sobretudo, vou ser bem franco, do santo. Meus pais tinham estampas, por exemplo, de Santo Antônio e tal. Então, a gente se põe o problema como ser santo. Né? Sim. Como é que é o santo? E depois foi ler em Santa Teresa, bem mais depois, que é configurar a sua vontade com Jesus. Quando o homem configura a sua vontade, Santa Teresa diz isso com o nosso Jesus Cristo. Ele não diz uma palavra e não faz uma coisa que Jesus não faria, ele está se configurando a sua vontade humana com a vontade de Deus, né? Então, e começa essas coisas girarem a cabeça, mas sobretudo em 1975, né, quando conheci o Monsenhor João Cladias. Né? O senhor cresceu no meio rural ou urbano? No meio rural um pouco, depois mudamos para São Paulo, estado do norte do Paraná, era no Ágera, no campo. Certo. No campo mesmo. Os avós tinham coisas no Paraná, com café, depois com soja. Depois mudamos direto para São Paulo. São Paulo capital. São Paulo capital, e onde estou até hoje. E foi a família toda? Foi a minha família foi, os outros parentes foram. Seu pai e mãe e os irmãos vieram, exatamente. E quantos anos você tinha na época? Ainda tinha 5 anos, quando mudamos para cá. Claro que fomos lá várias vezes já, teve até casamento de sobrinha, aí já como sacerdote. Praticamente um paulista, né? Praticamente. Ou paulistano, como é que chama lá? Quem é da capital? Da capital é paulistano, e do interior é paulista. Exatamente, um paulistano. Né? Isso, paulistano. Mas é uma terra boa, né? Terra boa.
boa. É tão boa que só perde para Fortaleza. Tá certo. Toda cidade que o senhor chega, o senhor conta essa, né? Não, faz essa média. Não, Não, irmão. O irmão Tiago tá aqui nos bastidores. Irmão, fala a verdade. Entrega essa daí do Padre Ricardo. Não. Tem uma nova, né? Tem uma nova. Não, mas é que é interessante a consonância que eu senti, eu posso ser bem franco, quando eu estava descendo um avião, Neto, Pedro, eu rezei ao anjo da guarda na cidade de Fortaleza. Maravilha. Rezei para que abençoe aqui a ação de Nosso Senhor, de Nossa Senhora nessa cidade para o bem do próximo. E você quer que eu diga uma coisa para vocês? Diga várias. Eu senti um palpitar de fé diferente aqui. Quer que eu diga com uma certa chispa. O que eu digo com chispa é alguma coisa assim. Eu vou ser bem franco. Quem me acompanha aqui no Atos, né? Atos. Muito bonito. Eu dizia isso. Eu senti um calor de fé que falava de futuro. Uma coisa pode ser totalmente subjetiva. Sim. Mas quando estava rezando, o anjo da guarda da cidade, que conforme a doutrina católica, a comunidade, quando se forma, Deus manda um anjo para proteger. Então, Fortaleza tem um anjo da guarda. Então, pedi para ele, tendo contato assim com as pessoas, senti que havia qualquer coisa de a fé, como dizia os lugares, mas com uma certa chispa e cheia de esperança. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Olha só, Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, né? Que é a padroeira, né? Padroeira, teve padroeira aqui dia 15 de agosto, né? 15 de agosto, teve a Caminhada com Maria, que já é uma patrimônio imaterial. A Caminhada com Maria aqui de Fortaleza. E vou dizer que foi muito boa. Muitos anos, reúne muitos fiéis. Então, mas o senhor tem razão, porque Fortaleza já é reconhecidamente uma cidade que é celeiro de carismas, de vocações. Então, o que há de movimentos aqui... Movimentos que brotam aqui. E aqui você não tem dificuldade de encontrar horário de missa, padre para confessar. A gente ouve relatos de amigos que vão morar em outras capitais, outros estados, e a dificuldade é grande. A dificuldade é grande, né? Para ir à missa, na semana, principalmente, né? Padre para confissão, porque é mais difícil. Que é mais difícil, E na nossa cidade, graças a Deus. Tem. E abrindo o coração com todos que estão no podcast e que vão acompanhar, senti mesmo um palpitar de fé. Não quero exagerar nada, foi uma coisa objetiva. Falei, que coisa curiosa, né? Sério, que não assim, com essa, digamos assim, com essa rutilância, teve qualquer coisa de próprio. Olha que eu estou explicitando as impressões quando cheguei aqui, né? Não, o senhor já ganhou o coração, então, do Fortaleza. Então, escreve aí nos comentários, #queremos Padre Ricardo Basso aqui. Podemos voltar uma outra vez. Hoje vamos tratar do assunto. Voltar para um outro, por que não? A virtude da gratidão também é uma coisa que eu fiz um estudo já sobre a gratidão. É muito interessante. Ser grato é uma coisa... São João Crisóstomo diz que nada agrada mais a Deus do que a gratidão. E Santo Agostinho vai dizer que se a gente não agradece, seca a fonte das graças divinas. Então você vê, é importante o obrigado que está sumindo do panorama, mas é obrigado a Deus e ao próximo. É porque o oposto da gratidão no coração é o que, padre? Olha, eu vou dizer... É a amargura, né? É a amargura, e depois é o seguinte, ressentimento. Exatamente, um amarfanhamento, que ele se fecha nesse enchimento, né? Isso. E o que é que eu digo mais? É até uma injustiça, porque a gratidão é reconhecer o bem que lhe foi feito e procurar para pagar o bem pelo bem. Verdade. Então, uma coisa interessante, fica uma outra vez, vamos dizer. Muito bom. Mas sobre a caminhada é isso. E aí, então o senhor foi para São Paulo, ainda pequenininho, 5 anos. Sim, estudei. E como é que Aquele tempo havia o primário, né? Não era o fundamental. O dia desse, né? Faz pouco tempo que mudou. Não, foi. Então era o primário, né? Já vê que já se perde nas poeiras do tempo, né? O Matheus já pegou a reforma. Quarta série, quinto ano, uma das quinto ano. Quinto ano, mas médio, né? Então foi... O Pedro fez o científico, Pedro. Não era só o científico, fez o científico, né? Científico, o geomédio, né? E tinha um vestibular para fazer do quarto para o primeiro colegial. Não havia o fundamental 8 anos. Não, esse aí nem eu peguei, padre. Havia um vestibularzinho para você entrar no primeiro ginasial. Eu escolher qual ginásio que você ia. Caraca, não. E depois você pegava e fazia também o quê? Um exame também para pegar o científico. Sim. E depois, hoje é o médio, né? Então, hoje é o fundamental dentro do acadêmico brasileiro. Depois vem a média e depois a faculdade. Então, aí estudamos. Foi o colegial. É curioso que fui até a FATEC, em São Paulo, para construção de estradas. Aí que me despertou a vocação para ser religioso.
E foi. Eu estava para ir me formar, eu estava estudando para ser técnico de construção de estradas. Técnico de construção. E recebi eu senti que Deus me chamava para construir estrada para outro caminho. Não era aquele tripé, mas eu senti... Se eu puder detalhar um pouquinho melhor isso, como é que foi isso? Foi a catequese, foi a crisma. Sim. Aí eu conheci conheci um professor que dava aula de religião, que eu achei muito curioso, que a aula de religião não era obrigatória no colégio, só ia quem queria. E isso despertou o interesse. Olha só, nem Deus força a pessoa. Isso eu senti muito que Deus não força a pessoa. Então iam as pessoas que queriam. Falei, que curiosa essa aula de religião. E ele dava uma pontuação muito boa da doutrina católica. Eu já tinha estudado o catecismo. O catecismo era muito sério naquela época. As perguntas todas muito boas. A formação, como era boa, é crisma. E foi aprofundando. Aí comecei a ter o desejo de também dar aulas de catecismo quando conheci, né, primeiro o professor Plínio Corrêa de Oliveira, que é o mestre espiritual do Monsenhor João Clark, que é um líder católico, e depois o Monsenhor João Clark, em 1975. O senhor pegou ainda o catecismo de São Pio X, não foi? A bem da verdade, peguei finalzinho, mas peguei muito um catecismo que se usa até hoje com mais de 100 edições, que é da Vozes, o segundo catecismo da doutrina católica, que é baseado nos bispos do Brasil, 1904. Olha aí. E segue a mesma coisa com ligeiras alterações. Então são coisas, pode pegar na voz, vale a pena terem, eles são coisas muito pontuais e os bispos muito precisos. Então, por exemplo, eles se complementam, né? Quem é Deus? Não, porque tem o primeiro, o segundo, o catecismo de São Pio X, muito mais denso aí, digamos, quem já está do colegial para a faculdade, mas esse segundo pegava, vamos dizer, essa fase de 16, 17 anos, né? Sim. Então, quem é Deus? O Espírito perfeitíssimo, eterno, Criador do céu e da terra. Então, o universo bem aqui, pontual. Que é um homem, um ser racional composto de corpo e alma. Acabou. Então o livro inteiro, assim, esse segundo você tem até hoje, tem mais de 100 edições já. É só pedir na voz, segundo catecismo da doutrina. Não muito. Quem são os anjos? São os espíritos perfeitos que Deus criou para a sua glória e seu serviço. Então, é umas definições assim que a gente estudava, que marca a vida inteira. Sim. E os catequistas cobravam. Mas ao mesmo tempo a pessoa ia sentindo o sabor eu fui sentindo muito o sabor que a fé dá. E deu o desejo de aprofundar, foi São Pio X também, e aí vai aprofundando. E quando conheci o Monsenhor João Clark, ele tinha o desejo de fundar um grupo para ajudar a juventude a não sair dos caminhos e continuar nos caminhos de Deus. E daí que saiu a Unidos dos Arautos, está aí bem no início, né? Mas o Monsenhor João Clark ajudava em paróquias, formou coros de música, mas sempre para levar as pessoas, porque a juventude foi sendo desviada, né? Vai sendo desviada para caminhos que não são de Deus. Mas quando ela conhece bem a doutrina católica, a doutrina é muito bonita. E, sobretudo, sabe qual que é a maior experiência que se tem? Que vou dizer que senti nessa caminhada? É quando a pessoa tem uma experiência sensível de quanto Deus a ama. Você que nos acompanha agora, Deus está lhe amando nesse momento. Porque Santo Agostinho diz que não tem um instante que Deus não está acumulando o homem e a mulher de benefícios. Concorda, Neto? Aqui agora. Eu tô aqui estamos nos querendo bem. Eu estou querendo bem a vocês. Eu estou degustando. Tenho certeza que a mensagem, eu acho que todos temos que bem, os que acompanham também. Perfeito. Quer dizer, quando São Tomás define o amor, o que é o amor no sentido teológico? São Tomás define: é querer bem. É querer bem. Né? Nós estamos aqui para querer bem as pessoas. Quando nós estamos aqui? De querer que as pessoas. Alguém que esteja desanimado, por exemplo. Que receba, não existe o remédio, mas se tivesse eu recomendaria Animol. Animol, imagina, 250 mg, depende do cargo. O que não tem no Ceará, né? Desânimo não tem, né? Animoxil. Pois é, exatamente, eu vou dizer, mas sem exagero, mas esse amor de Deus anima. Você não faz ideia, é uma coisa que... E esse curso de consagração, incrível como tem animado pessoas. Tá, mas antes de entrar no curso de consagração, ainda continuando, eu quero entender melhor como é que foi o chamado do senhor. Então, como o senhor conheceu o Monsenhor João Clark, líder católico, né, que ia fazendo um trabalho de evangelização, e com ele tive muita formação, o curso da graça. Ele passou por uma doença muito grave e fez uma promessa de editar um livro sobre o ofício de Nossa Senhora, explicar todo o ofício de Nossa Senhora. Tem um livro inteiro de explicação. Tivemos o curso sobre o ofício, tivemos o curso sobre os vícios capitais no Tanqueray. E o Monsenhor dava muita formação católica e evangelizadora também. Isso foi indo. Né? E naquela época ele dava essas formações, essa evangelização, acontecia como? Então, o Monsenhor João Clark... grupos, ele escrevia? Então, o Monsenhor tem autor de 17 livros, né?
Certo. Depois ele formou o primeiro, ele fazia parte de uma associação chamada Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, que era uma associação civil, mas de inspiração católica. Quando morreu o Dr. Plínio, que formou ele, houve toda uma divisão, uma briga interna na associação, porque ele queria muito o lado religioso, Monsenhor João Clara, e outros não queriam tanto. Ele queria todos os lados, mas o religioso. E aí ele fundou os Arautos, e que foi aprovado pelo São João Paulo II, aí com os Arautos do Evangelho, é a primeira associação de direito pontifício aprovada no 3º milênio pela Santa Sé, em 2001. E aí o Monsenhor João Clara formou, e aí sim, os Arautos tivemos com casas, com sedes, e fomos dando formação para essas pessoas. Tá. Quando o padre Paulo Sérgio esteve aqui conosco... Ele deve ter explicado com detalhes. Explicou, exatamente. E ele disse que... E eu faço parte dessa caminhada. Pronto, era onde eu ia chegar. Com os Arautos do Evangelho no início, né? Aprovado por um bispo, por outro bispo, até que teve aprovação pontifícia. Eu estive com o Papa João Paulo II, ele falava 16 línguas. Maravilha. Lá conosco ele falou 7. No dia que foi da aprovação dos Arautos, 6 ou 7. Que mente, né? Não, imagina que é o Papa São João Paulo II agora, né? E aí o padre Paulo ele disse o seguinte: quando instituiu-se o Arautos, já tinham tantos com formação de teologia e filosofia aptos a serem ordenados, que foram muitos padres. Foram, então, né? Foram exatamente. Nós tínhamos. Você estava nessa leva? Eu estava nessa leva, fui aprovado. Eu já tinha o desejo de ser padre, mas nos Arautos não tinha padre. Sim. E nem antes do trabalho que fazíamos, era mais um trabalho leigos consagrados. Sim. Quando apareceu a oportunidade de ser padre, vamos por aí. Já foi feito o estudo da moral, né? A gente já dava formação catequética para uma boa confissão, para poder a pessoa fazer a primeira comunhão, fazer uma crisma. Eu dava curso para casados. Né? Então aquilo já tinha uma base. Já vivia um sacerdócio informal. Isso, agora você disse. Eu acho que era de fato e não era de direito. Foi o que o Monsenhor João Clara me disse quando falou: o senhor não gostaria de ser padre? Ele convidou, nunca, ele sempre respeitador da vontade, porque eu acho que só falta o senhor confessar e celebrar a missa. Ele falou isso, exatamente, você pegou isso, era de fato um direito, claro, tem que ter unção, tem todo o caminho, né? Todo o caminho, que é a ordenação, primeiro os ministérios, leitorado, acolitato, depois a ordenação que é o caminho que o irmão Tiago está... o Tiago está fazendo, se Deus quiser. Né? Em breve teremos aqui irmão Tiago aqui como sacerdote. Nossa, ou como diácono, um podcast, por que não? Né? E aí ele falou, pense um pouquinho. Eu falei, eu acho que o senhor... já pensei. Já está pensado. Então aí fomos. Aí quando foi possível, a carta ao bispo, fiz a minha carta. Tal. Ainda agora eu estava conversando com o diácono de Fortaleza aqui. Ele passou pela casa dos Arautos aqui, teve uma missa, ele foi lá e quis me conhecer também, conversei com ele. Vai receber agora, dia 20 de dezembro, vai ser ordenado por Dom Gregório. Sim. Aqui então. Então, justamente, ele está no caminho assim, super animado para ser um sacerdote. A gente vê que a vocação despertou nele mesmo. Né? Então a gente sempre uma hora tem o desejo de chegar. Vai ser 20 de dezembro. Ele falou, padre, 20 de dezembro eu sou ordenado aqui. Falei, rapaz, eu fui ordenado diácono dia 20 de dezembro. Como é que você faz uma coisa dessa? Aí foi uma consonância total. Aí deu uma bênção nele. Padre, agora interessante. Vocês eram um grupo ali de homens já vocacionados ao sacerdócio, né? Já tinham uma formação sólida. E eles estavam dentro ali dos Arautos. Do carisma, né? Do carisma de levar a Deus através da beleza e do belo. Pronto, mas aí onde é que eu quero chegar? Vocês, apesar de não foi uma terem gestação ainda... longa, né? Uma gestação longa. Aí vocês, em nenhum momento, disse assim, rapaz, eu quero ser padre, o negócio aqui não vai vingar, não. Eu vou ser diocesano, por exemplo. Então, todos permaneceram ali no carisma, porque o carisma já estava muito... Já era pujante ali dentro. Exatamente, tinha o carisma, porque os próprios padres diocesanos, bispos, diziam, valia a pena vocês terem padre de vocês, para atender vocês. Pode ser que estão, isso sim. Por exemplo, agora nós recebemos uma paróquia em Brasília. Tem padre Arauto servindo na diocese. Como pároco. Como pároco, já está lá. E quem deu posse foi o cardeal, o serviço de Brasília. Isso é inédito. Já tínhamos uma outra paróquia em Bragança Paulista, já era a primeira, que recebemos, pelos Arautos, dada por Dom José Maria, que foi o bispo anterior ao Dom Sérgio, que é hoje, onde estão muito. Já tínhamos a paróquia, estamos trabalhando na diocese, sempre trabalhando na diocese, mas aí como pároco mesmo. Entendi. Que é o que tem a cura das almas. Assim como os capuchinhos também assumem, né? O jesuíta.
Benedito. Sim. Eu estava conhecendo, Neto, Pedro, o Matheus, estava conhecendo o convento de São Bento anos atrás, ali no Rio de Janeiro, onde tem o convento de São Bento. Não conheço, eu conheço em São Paulo. Isso, então... São Paulo, a igreja de São Bento, né? Se for ao Rio um dia, vão conhecer, lá tem visita. Lá veio um monge, eu vou mostrar para vocês aqui dentro. Ele com aquele hábito preto, beneditino, todo preto, falou, olha, eu sou sacerdote, mas eu entrei na ordem beneditina para ser religioso. E aí apareceu a vocação também de sacerdote, mas eu quero servir especialmente à ordem. Mas se bem que os beneditinos cuidam de muitas tem paróquias que estão sob a responsabilidade deles. Sim. Conosco também. A maioria, sim. Não quer dizer que não estamos em paróquia. Agora, se a pessoa se sentir vontade de servir uma diocese, pode também, não há problema. Mas o Neto pegou muito a coisa. Como já havia a configuração do carisma... Pronto. Ninguém saiu. Isso. E por que isso também o Monsenhor João Clássico sentiu isso? Né? O Monsenhor, pessoa que tem dons assim, que Deus deu de discernimento, porque o fundador tem um dom de discernimento. Como aqui vocês têm uma luz de Deus para como conduzir. A gente só não tem muito discernimento, mas o resto dá certo. Deus vai conduzindo aí. Não. A gente vive um milagre, a gente vive um milagre diário aqui. Resta por nós, padre. E o que você me contou antes aqui, tem uns antecedentes que eles me contaram. É milagre, os bastidores aqui do próprio podcast. Mas muito interessante que, por exemplo, a pessoa já me atende em confissão, não era padre? Então nós éramos arautos. O outro me dá uma bênção, nós éramos leigos. Falei, meu Deus do céu, uma vez um homem se ajoelhou na minha frente, saindo de uma igreja na Zona Norte de São Paulo, eu não levanto sem sua bênção. Falei, senhor, vamos pedir aqui ao padre, aqui também. E tinha celebrado a missa, o cardeal... Mas é por conta da veste, né? Então, eu estava com a veste como... de irmão, né? E uma coisa incrível. E as pessoas... E às vezes a gente sentia que a vocação sacerdotal, que já deveria estar involucrada dentro já do carisma, para aqueles que devem ser sacerdotes, não são todos. E não são todos. Exatamente. A gente tinha vontade de absorver a pessoa. Sério, falei, que pena que não posso aqui agora. Eu queria muito me confessar, eu preciso dar um jeito. Falei, puxa vida, né? Então, mas como é importante a obediência, né? Também. Exatamente. Seguir o processo, de respeitar o tempo, né? Que é desafiador, né? É desafiador, não. E depois é o seguinte, sofrer as esperas, né? As esperas de Deus, viu? Que eu vou dizer que são esperas consoladoras. Porque quando Deus faz esperar, quando Ele atende com juros e correções monetárias e bênçãos. Quer ver uma coisa? São Jerônimo, doutor da igreja, Neto, Pedro, diz isso. Tudo que se pede na missa, Deus atende. Olha, é uma afirmação de um doutor da igreja, que discutia com Santo Agostinho. E muitas vezes ele ganhou na discussão em certas coisas doutrinatórias de Santo Agostinho. E Santo Agostinho dizia para ele, está certo? Dizia São Jerônimo. Pense o nível da discussão. Mas ele falou, olha só, mas não precisava ter sido tão forte. São Jerônimo às vezes ia. Mas muito interessante. Ele diz isso aqui, tudo que se pede na missa, Deus atende. Tudo. Se a gente for analisar isso, a palavra tudo são 4 letrinhas. Mas tudo tem um universo. Então, resolvi, como dizem... não sei aqui no norte, mas lá no sul se ouve isso, botar fé em tal coisa. Eu falei, vou colocar fé nessa frase. Acredito que estava precisando de uma graça. Falei, meu Deus, eu sou sacerdote, pedi na missa, tudo o senhor atende. Me atenda o quanto antes. Era uma coisa que precisa resolver de uma gravidade para não complicar um contexto. Uma missa, nada, 2, nada, 3, nada. Falei, meu Jesus, é a espera de Deus. 1 ano e 5 meses se oferecer na missa, todo dia. Quando veio a graça, aí eu entendi porque teve que esperar. A espera foi muito menor agora. E resolveu da maneira mais interessante e cabal, que a gente não vê quando era a nossa visão. Porque Deus é infinito. Então, o melhor relógio que tem é o relógio de Deus. Por que o senhor acha que... Só uma pergunta. Isso que você falou da espera, as esperas de Deus, a pessoa às vezes... Ela espera o dia que o oculista marcou a consulta. Desculpe interromper, Pedro. Não, tranquilo. Ela espera o dia que a passagem dela de ônibus daqui para Juazeiro. Né? Hoje eu falei com a senhora para Juazeiro, 14 horas. Eu falei com a senhora, pediu a benção, tem para Juazeiro, dei a benção para ela, vou trocar hoje. Mas foi aqui daqui. Sim. Então, ela espera o horário que o ônibus é tal horário. A pessoa espera o horário do, não sei, qualquer coisa, a pessoa, uma consulta, um atendimento, um advogado, um poder público. Isso é o horário que marcou. Uma ação na justiça que demora. E a gente quer ora para Deus. Isso que somos nós. Não é interessante isso? A gente quer pôr horário para Deus. Espera um pouquinho. Às vezes de todos os horários.
Dentista, só daqui 3 semanas o dentista. Você vai aguentando, toma uma Novalgina, toma um Tilenol, e ele aguenta, não é isso? Agora, Deus não me atendeu hoje, nem ontem. Espera um pouquinho. Não sei se entendeu. É interessante aqui, os que acompanham o podcast, nós temos que olhar tudo com os olhos da fé. Mateus 10:30. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. O meu tá fácil de contar. Não sei. Deus não teve muito trabalho. O que quer dizer? Um de nós, Deus me livre, quebrou uma mão agora, tem uma razão de ser. Mas como a gente está colado, mais para frente a pessoa consegue fazer o que se diz hoje no comum, fazer a leitura do que aconteceu. Porque Deus escreve certo por linhas certas, nós vemos tortas. Sim. Nós não estamos aqui por acaso, por exemplo. Talvez alguém que esteja ouvindo isso agora fale, rapaz, é verdade essa história. A gente tem que esperar um pouquinho e virar uma hora que vai ter esse entendimento. Não sei se eu concordo. Desculpe, você ia falar uma coisa. Excelente, Padre. Não sei se atende o podcast, é isso? Não, 100%. A gente passa a noite todinha aqui ouvindo o senhor. Houve uma grande explosão das devoções privadas, né? Assim, nos últimos anos. Sim. Para pensar, então teve uma grande explosão aí das devoções privadas. Né? Então, Quaresma de São Miguel, novenas, trentenas, tudo no mundo houve uma grande explosão. O senhor não acha que em algum momento as pessoas estão perdendo um pouco a sensibilidade diante da Santa Missa versus as devoções privadas? Porque quando o senhor fala tudo que é pedido na missa, Deus vai atender, né? São Jerônimo, né? Exato, é São Jerônimo que fala isso. Então, mas como é equilibrar essa balança aí, né? Então, exatamente. A missa, a missa é a renovação incruenta do sacrifício da cruz. É o centro do culto católico e nós não temos... O dia que não houver uma missa no mundo, Deus encerra a história. Inclusive na Europa tem um vitral numa catedral que os anjos estão descendo, como diz o Apocalipse, para encerrar a história. E eles param para continuar um pouquinho mais, porque tem um padre celebrando uma missa, tem que esperar a missa acabar. Antes de vir o Cordeiro para encerrar o mundo, o juízo final, o que o vitral mostrava que os anjos precisamos terminar de esperar a missa. Olha que então a missa tem esse valor. Mas Deus, na sua assim, bondade e generosidade, põe outros meios de ser atendido. Por exemplo, não quer dizer que uma novena, uma quaresma de São Miguel, que hoje em dia, estamos na quaresma de São Miguel, né? A quaresma de São Miguel, mas isso muito, Pedro, o que nós temos que estar muito atento, e que, aliás, é um tema que vale a pena vocês tratarem um dia aqui, que eu sugiro, atento às moções do Espírito Santo. Então, às vezes, a pessoa, numa novena, o Espírito Santo quer que ela faça aquela novena para uma determinada dom. Outras vezes, quer uma novena de missas. Outras vezes, não sei, como você disse, é uma oração de uma medalhinha que a pessoa tem. Então, muitas vezes, nós devemos estar muito atentos que o Espírito Santo, ele nos conduz muito mais do que nós imaginamos. Eu vim no podcast com outra ideia. E no meu GPS com o Espírito Santo tive que mudar. Sério, eu tinha outra noção, você não faz ideia. Como vocês têm uma acessibilidade muito maior ao público. Porque o importante de um sermão, de um podcast, se os senhores vieram aqui trazer toda uma doutrina, mas como levar essa doutrina à pessoa? Isso eu senti aqui quando cheguei. Isso que é importante, porque, meu Deus do céu, aqueles são os estudiosos, mas nós temos que encontrar uma maneira de levar para a pessoa... beba dessa mesma fonte, né? Esse é o papel do padre. Exato, exatamente. Padre, nós queremos também agradecer ao nosso parceiro Normatel Home Center. Sim. Normatel é uma empresa aqui de material de construções aqui de Fortaleza, né? Que é parceiro do Atos. Não só aqui de Fortaleza, a sede é aqui, mas já está tomando o Nordeste todo. Tudo para você construir ou reformar. Então acesse aqui o QR Code que está na tela e lá no Instagram você pode obter cotação de preços, pedidos, né? Tudo que você imaginar aí para a sua casa, para a sua construção, no seu comércio, enfim. Então, entre em contato com a Normatel e consiga aí todo o seu material de construção. Não é isso, Pedro? Exatamente. Clica aqui, vai ser atendido e envia para o Brasil todo, hein? Neto, uma coisa que me ocorreu, que o Pedro falou, se a pessoa, o Espírito Santo soprou, é incrível, uma devoção, uma novena,
mas é incrível. As coisas da fé crescem todas juntas. Ele vai começar a assistir e pedir mais a missa, e se ele assistir a missa, ele vai fazer mais as devoções particulares, conforme esse sopro. Não sei se entendeu. Porque os vasos comunicantes que aprendemos na escola, né? Colegial, lá, os vasos química, né? Só fui buscar hoje aí, né? Tá bem, se a fé cresce, cresce a esperança, cresce a caridade, cresce as virtudes, elas formam um organismo, elas crescem. Também, se diminui a fé, então é muito incrível. Mas eu acho que o que o Pedro quis se não vai ressaltar, não, é porque o mistério é o mistério maior, supremo, como o senhor falou, né? A fonte, a origem e o ápice, o cume da espiritualidade da igreja, né? da liturgia da igreja é a missa. A missa. Né? E lá acontece o maior de todos os milagres. Que é a transubstanciação. Transubstanciação. E isso renova o que houve no Calvário. Exato. Sem o derramamento do sangue, é a mesma coisa. É muito alto que se dá ali. Isso. Mas às vezes ocorre que os leigos, fiéis leigos, vão em busca de devoções populares que não são más de forma alguma. De jeito não, sim. Mas que precisam estar dentro de uma hierarquia quando você está ali com a Santa Missa e as novenas dos santos que são... Por exemplo, que nos levam para Deus, né? Levo. Se eu não rezar minha novena, não quer dizer que não existe um mandamento. Isso. Todo domingo comparecer à novena, mas assistir missa aos domingos e festas de guarda. Perfeito. Aí resume tudo, padre. Não, a missa está, inclusive, no decálogo, né? No decálogo, pois é, interessante. E no primeiro mandamento da igreja também. Exatamente, perfeito. Okay. Padre, vamos falar um pouquinho sobre a sua missão, que é levar, eu não sei... No momento, né? Dentro do Arautos, o senhor tem essa missão particular de levar essa devoção e esse curso de consagração, é isso? Isso, então eu queria aproveitar o seu podcast para dizer isso justamente. Primeira coisa, ensine o pessoal a falar o nome desse santo, que ninguém sabe falar, o pessoal só fala São Luís Maria Gabriel de Fó. Aí terminou. Mas ninguém sabe dizer como é. Fala pausado o nome do santo. São Luís de Mofó. Mofó. Que ninguém sabe, só sabe o São Mofó. Aí terminou o Fó. Aí acertou. Eu diria que é um santaço, se existir a palavra. São Luís Maria Grignon de Montfort. Olha aí. Mont e o Forte, né? Então, ele missionário apostólico, não? O Papa deu para ele esse cargo e ele fundador de várias congregações, teve feminina e masculina, grande santo, canonizado pela igreja. Qual é a época dele? Ele teve antes da Revolução Francesa, ele deve pegar o século XVII, início e parte do XVIII, se não me equivoco. Não, tem aqui, perdão, já tem aqui o São Luís, tá aqui, já... Esse livro Isso aqui é o Tratado da Vida da Devoção à Santíssima Virgem. O próprio tratado aí, né? Então, isso é 17. É um formato maior, né? Que eu só conhecia o formato de bolso ali, o pequenininho. Isso aqui então, 17 e 18. E ele tem várias obras, né? Fez várias missões, sobretudo na França, e devotíssimo de Nosso Senhor, Nossa Senhora. E a obra mestra dele é essa, a obra de São Luís Maria de Montfort, que tem da Voz, tem as outras todas, né? São Luís Maria Grignon de Montfort escreveu vários tratados, Carta aos Amigos da Cruz, muito impressionante dele, O Segredo Admirável do Rosário, e este livro, O Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora. Ele dá um método aqui para a pessoa, com a leitura, depois se fazer a consagração à Nossa Senhora. Ele tem toda uma metodologia que ele explica aqui. Que ele desenvolveu. Que ele desenvolveu essa metodologia, mas é uma metodologia que a pessoa se prepara com a leitura do livro e depois com uma série de meditações em função da substância do livro, isso é importante, do que ele ensinou, para a pessoa depois fazer uma consagração à Nossa Senhora. Ela se dá a Nossa Senhora como escravo de amor a Jesus pelas mãos de Maria. Então ela se entrega totalmente a Nossa Senhora livremente e Nossa Senhora fica a senhora, a dona dela. E ele dá uma explicação profundíssima, baseada na mais alta teologia, na Mariologia impressionante. E São Luís, com esse livro, se tornou a obra mestra dele. Ele inclusive, Neto, o Pedro e os que estão aqui na equipe, ele diz, o diabo, o demônio, vai ter tão ódio desses meus escritos que ele vai tentar destruir. E ficou escondido por mais de 116 anos, num baú. Ele não conseguiu destruir, mas escondeu, até que foi encontrado por um missionário da congregação que ele fundou, e aí foi o grande achado, e as pessoas começaram a fazer a consagração à Nossa Senhora.
porque se resume, sobretudo, é muito interessante, quando teve as primeiras edições, os editores da época numeraram os pontos para ficar fácil a procura, porque é tão substancioso, o livro dele se resume na primeira, no número 1, que tem 3 linhas. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. E ele desenvolve todo o livro. E foi estudado pelo Vaticano e declarado, se não me falha a memória, em 1837, de que não havia nada todos escritos dele com a doutrina católica. Aí todo o processo foi nada. Teologicamente, a própria Santa Sé. Então, incrível, né? E foi isso. E aí acontece, vários padres, vários lugares têm esse livro mundialmente conhecido. O Papa São João Paulo II, consagrado por esse método, São Pio de Pietrelcina, vários. Agora é importante dizer que não é o único método. Não, isso eu sempre digo, não é o único método. O senhor pode, inspirado, fazer o senhor mesmo uma consagração, a Nossa Senhora, a Santa Teresinha, e a Nossa Senhora não é o único método. Pronto. A consagração. Isso é muito importante saber, não é uma coisa exclusiva. Isso é muito importante, a igreja é muito... Não tem um dono do método, não tem, sabe, porque as vias do Espírito Santo são muito variadas. O Sr. João Clássico sempre falava isso para nós. O Espírito Santo tem tantas vias, como vocês vão conduzindo aqui, vocês têm que estar muito atentos a tudo que vocês têm que fazer, mas aos sopros que vêm também. E vai dar para aqueles que conduzem o podcast, digamos, a manutenção do podcast enquanto ele acontecer. Deus vai inspirando, agora é uma coisa aqui, outra coisa lá. Como você soube que eu estava aqui em Fortaleza? Foi isso. O Padre Paulo falou, padre, tem um amigo aqui meu, chamado Neto. Será que o senhor teria? Eu bati o olho, opa, Padre Paulo. Eu falei, não, então o senhor veio. E sabe que eu vou dizer bem franco? Quando ele veio falar comigo, o Padre Paulo conversou um pouquinho, eu ia dizer não para ele. Mas eu pensei um pouquinho e eu vou dizer, aí o seu anjo da guarda Nossa Senhora, vai, e eu vou dizer, e muito atento ao que Nossa Senhora quer. Eu falei, perdeu uma ocasião de falar um pouquinho mais sobre a consagração, vou me pegar nesse podcast aí do Neto, aí vou conhecê-lo. Sério, porque, mas no fundo queria que eu viesse aqui. Então é muito interessante isso. E o que aconteceu? Esse método não é o único, isso é muito bom dizer, não é o único, digamos, é um método consagrado por um santo, então, e que as pessoas sentem inspiração, mas se ela tiver um outro método, não é jamais proibido. A questão é nós chegarmos em Deus. Exato. Nosso Jesus Cristo é o único mediador, principal, segundo a carta de São Timóteo. Mas tem mediadores secundários. O próprio São Paulo dizia para todas as cartas que ele escrevia, os Colossos, os santos, rezem por mim. Se em vida pediam, muito mais estão no céu. Agora, São Luís vai explicar que ela é a medianeira principal desses mediadores secundários. Deus, como ele explica, mas só para dizer uma palavrinha sobre o curso e o meu papel no momento, né, que estamos aqui no podcast. Nós damos, esse curso é dado presencial, vai se lendo o livro, comentando, etc., depois para parar a turma. Nós estamos com uma turma de quase uns 300 ou 400 na igreja que eu estava, na Grande São Paulo, quando então o governador de São Paulo, que era o Geraldo Alckmin, deu a proibição de aglutinação por causa do Covid. 20 de março de 2020. O nosso bispo também. Aí as pessoas foram embora. Não sabíamos o que ia acontecer. A primeira pandemia, pelo menos, que pegamos. Né? Então, como fazer? E aí que veio a ideia, algum tempo depois, pensando, que pena, estava indo tão bem, veio a ideia de consultar pessoas da internet, nós somos religiosos, né? Fazer um curso online. E aí que vem um princípio interessante, Neto, Pedro. Deus do mal tira um bem. Eu sempre disse isso. Se acontecer uma coisa errada aqui, calma, Deus vai tirar um bem daí. Falei, vamos fazer. E fomos fazer o curso de consagração, só que online. E eu sou responsável atualmente desse curso. E tem um terço ao vivo, todas as quintas-feiras também, pelo YouTube, que para aqueles que fizeram a consagração. Então eu estou rezando 8h30 da noite, quinta-feira em São Paulo, eu vou estar lá, temos um estudo desse tamanho aqui também. Legal. Entendeu? Vou estar rezando terço ao vivo, com o genuflexório, mais Nossa Senhora, rezando. A mulher, padre, no chat, tem um no chat, como está você aí na máquina, aí acompanhando. Estou rezando com o senhor, 8h30 da manhã, no Japão, porque lá era 8h30 da manhã. Olha só. Que bom, rezamos juntos, padre. 8h30 da noite, meu Deus, é uma brasileira que está lá, que fez a consagração pelo método. Quando é que eu ia dar um curso no Japão? Então, só ver como é que Deus aqui, mesma coisa aqui, vai saber o ânimo que está dando alguém, quando vocês trouxeram alguém aqui, que Deus escolheu para dizer uma palavra a uma pessoa que está assistindo ao podcast. Sem dúvida. Então, e aí pegou. E agora eu estou na terça, vou fazer agora, começou dia 9 de setembro,
tem o curso que a gente manda as aulas para as pessoas, né? Quem quiser ainda Sim, dá para se inscrever. Nós estamos gravando esse podcast, de repente... Posso mandar o link para vocês? Se puder o link, é um curso inteiramente gratuito. Divulga para se inscrever. Deixa aqui na agenda, bota aqui na tela. Sim, eu vou mandar para o senhor. Eu esqueci o celular lá na casa, até falei para ele, ainda bem que ele estava com o celular, para ligar aqui. Às vezes é bom, né, padre, esquecer o celular. Sabe que foi bom, viu? Esqueci, foi bom. Ele ficou um companheiro inseparável, mas eu não quero que vá até que a morte o separe. É melhor, né? Às vezes é bom a gente esquecer. Então, quem quiser ainda dá tempo. Dá tempo, porque... Começa dia 9. Dia 9 é com uma aula ao vivo, com uma live ao vivo, que eu vou em São Paulo. Depois eu explico como vai funcionar a metodologia do curso. Uma aula de meia hora. Eu começo a escrever, então é gratuito. E daí, no dia 12 de outubro, aí com uma missa ao vivo que eu vou celebrar em São Paulo. Consagração. E lá, depois da homilia, faremos a consagração. Se imprime um pergaminho, que São Luís aqui tem o fórmula da consagração, e a pessoa assina nesse dia. São 27 aulas que eu mando. Entre o dia 9 de setembro e o dia São 27 12 de outubro. Termina um pouquinho antes, para ter uns dias, e aí a pessoa... Recebe o calendário ali, participa das aulas. Ou nas várias casas, inclusive aqui terá a missa presencial. As pessoas se inscreverem no curso poderão fazer aqui, né? Ou na própria casa, ela rezar a fórmula e assinar o livro. Então, esse curso, mas eu quero dizer o seguinte, aqui para o Pedro, para você, Neto, e todos estão aqui. O fato é que é como essas coisas, começamos a fazer uma vez, vai ser uma vez só, até para terminar o Covid. O fato é que houve uma bênção de Deus, não só na pessoa fazer, mas em pessoas desanimadas que se animaram. Pessoas que estavam desistindo da vida, que resolveram, vamos para frente, com um sopro que Deus deu com a consagração, nesse curso que estou fazendo. Outro ponto, padre, que eu acho que é bom se reforçar, é que a consagração é a Jesus. A Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Essa é a fórmula. Nossa Senhora é sempre meio, padre. Nossa Senhora é sempre Jesus. O fim é sempre Deus, em qualquer ocasião. Nossa Senhora é o principal meio que Deus quis ter, porque São Luís explica, Deus quis ter de Nossa Senhora o que a teologia chama uma necessidade hipotética, não é absoluta. Deus poderia... O Filho de Deus se fazer homem, pelo poder que Deus tem, aparecer com 30 anos, pregar o Evangelho, passar por sua paixão, ressuscitar, subir aos céus, como está agora à direita, rezando por nós. Mas se ele escolheu esse caminho de vir por uma virgem que o arcanjo saudou, como está no Evangelho de São Lucas, há um axioma teológico que diz, se Deus fez, é o melhor. Então, São Luís começa assim, se Deus fez, é uma necessidade que ele quis, uma necessidade que chama-se porque ele quis. Então, a primeira verdade que ele põe foi através de Maria que Deus veio ao mundo. E é através dela que nós devemos ir até Ele. É muito interessante, não sei se está claro, é o principal meio. E quando faça uma novena Santa Teresinha, é Santa Teresinha, consiga a Santa Teresinha. No céu ela falou com Nossa Senhora, Nossa Senhora com Nosso Senhor. Deve ser, a coisa, é assim, porque ela é a medianeira universal das graças. Universal, de todas as graças, exatamente. Não, é muito interessante conhecer, mas o fim é Deus. Sem dúvida, sempre, né? Nunca. Sempre. Nossa Senhora, os teólogos podem dizer tudo, não dizendo que ela é Deus. Isso. Nós católicos tem muita firmeza, tudo. O culto a Maria tem um nomezinho, né? Tem, então. Hiperdulia. Os santos têm dulia, que é a veneração, essa homenagem e respeito. Ela é uma hiper, assim como a gente chega hoje... É hiperbólica, Nossa Senhora é hiperbólica. Então, a gente chega lá, vai no mercado, você vai no hipermercado, né? Esse aqui é mercado também, né? Mas esse outro, mas Nossa Senhora tem um culto nunca de latria, isso é só para Deus. Pronto. Isso nós católicos é uma maravilha. Isso, maravilha, a doutrina católica é ótima. E eu aproveito só para dizer isso, o senhor falou, mas padre, desculpa perguntar para o senhor, se o senhor é padre, não quero desrespeitar o senhor não. O que houve? Sempre a gente conta os irmãos aí, né? Depois, não, jovem, qual o problema? Ele falou, padre, é o seguinte, mas Jesus não falou essa mulher? Está lá em São João, né? Ele foi em São João, eu falei, São João, bodas de Caná. Ele falou assim, mulher, ainda não chegou a minha hora. Mulheres e teu filho. Mas, padre, hoje em dia a gente não fala aí, essa mulher aí que me atormenta. Então, interessante que eu fui pesquisar. No hebraico e no grego, mulher era um tratamento de respeito, que queria dizer minha senhora, minha soberana. Se usavam para as rainhas.
Então, o contexto do ano 30, quando ele usou, até na cruz, ano 33, aproximadamente, né, é quer dizer, minha senhora, ou a soberana. Mulheres aí, o teu filho, né? É diferente que hoje, às vezes, pejorativo, você briga com a esposa, se essa mulher... as coisas têm que ser vistas num contexto, num contexto histórico. É muito importante isso, que às vezes a pessoa não tem noção. Verdade. De fato, tá lá, mas eu fui ver no hebraico e no grego. Muito interessante, um livro que um arcebispo que explicava direitinho. Então, essas coisas a gente lendo no contexto fica muito... Um detalhe que faz toda a diferença, né? Muita diferença. E que o senhor falou também, que fica claro para os católicos, que Deus sempre é o fim. Sempre. Não há outro fim. A nossa meta é chegar até Deus. Né? E eu imagino assim, Nossa Senhora recebendo tantos trunfos e tudo mais, ela deve ficar constrangida. Não façam isso, tá ali, é para ele, ó, eu estou apontando. O Evangelho, qual foram as últimas palavras registradas de Maria? Isso. Fazei o que ele vos disser. Exato. É muito interessante. O Papa São João Paulo II comenta isso. As palavras é fazer o que ele vos disser. Ela só sabe de cá. A gente teve uma série de placas para chegar aqui, né? Estamos aí, né? A placa dela é só uma. Não sei se entender isso. Mas, portanto, vamos seguir o que ela está indicando. Claro. Ou seja, o que ela acreditava. Cola nela que é sucesso. É o que eu sempre digo: o nosso problema é segurar em Nossa Senhora, que ela dá um jeito, apesar da nossa miséria, ela nos leva até lá, né? Poxa, mas uma alegria, viu? Sim, Pedro, já foi o tempo? Não, ainda não. Então tá Estamos bem. no início, ainda tem 3 horas aí para frente. Dá muito problema fazer esse método, que o pessoal disse que vai fazer um método, dá um monte de problema, o menino fica doente, aí leva queda. As provaçes aparecem, né, padre? Não, Desculpe. O senhor machucou sua cabeça quando foi fazer um método, padre? Não. Eles estavam perguntando aqui, os acompanha essa marca. Isso foi em criança. Né? Foi em criança uma queda meio violenta no batente de uma porta, mas não teve sequela nenhuma. Mas às vezes as pessoas falam o quê, né? Vou usar uma expressão forte aqui. Quando a caravana passa, os cães ladram. E o cão, diz um dos santos, não sei se é Santo Agostinho ou São Jerônimo, me esqueci o santo, o cão só ladra porque é estranho na casa. A pessoa vai fazer um curso da Nossa Senhora, começa a aparecer problemas. O senhor acredita que lá em São Paulo, no curso presencial, Pedro, foi fazer uma senhora e estava em direção, indo a fazer o presencial, bate o carro no poste. No dia, indo para a consagração. Isso foi antes do Covid. Então, o que acontece? Claro que os anjos bons se alegram com quem se aproximar da rainha, que vai levar para Nosso Senhor, que vai levar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a nossa meta. Então, os demônios que existem querem atrapalhar. Primeira carta de São Pedro. Vamos rezar nas completas de terça-feira, amanhã. Né? O demônio é como um leão que ronda cada pessoa procurando destruir. Ponto. Resistir-lhe firmes na fé. Pronto. Um sinal da cruz, ele sai correndo. Santo Antônio diz que venceu todas as tentações no deserto, foi o sinal da cruz. Aí vai lá para Efésios 5:10, né? A armadura de Deus. Isso, exatamente. Está muito revestivos. Bom. Isso, revestivos. Exatamente. A armadura, o escudo, isso. Tudo que São Paulo vai dizer ali. Mas é interessante saber que ele quer atrapalhar para não fazer a consagração. E tem pessoas que aparece problema incrível, mas nunca. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Deus é fiel. E não permitirá sermos provados além de nossas forças, mas ajudará a tirar vantagem das provações. Quando acontece isso, vem auxílios que a pessoa nunca imaginava. E a pessoa me escreve agradecendo as graças que recebeu, apesar das dificuldades. Que maravilha. Gente, vale demais se você compartilhar com o maior número possível de pessoas esse podcast. Manda para os seus grupos aí de WhatsApp, todo mundo, família, amigo, tá bom? Porque esse papo é riquíssimo. E nós queremos agradecer outro parceiro aqui do Atos, que é a Imobiliária Mota da Costa. Graças a esses parceiros, nós podemos produzir episódios como este e levar até você. Então, você também pode se tornar um parceiro do Atos Podcast, assim como a Imobiliária Mota da Costa, Normatel, a Estela Pizza. Pedro, o que é que faz quem quiser se tornar um parceiro do Atos? Manda um e-mail lá para atospodcastoficial@gmail.com ou então entre em contato com a gente pelas várias redes sociais que a gente tem por aí. Certamente a gente vai lhe responder de muito bom grado. É isso aí. Imobiliária Mota da Costa, segue aí, o link está aí, o QR Code na tela, para você colocar o seu imóvel para locação, ou então se você busca um imóvel para locar. Então, sempre com segurança jurídica, o melhor negócio imobiliário está aqui. Padre, vamos voltar então. Então, eu queria que maravilha. Por que todo arauto
transmite uma alegria. Assim, uma alegria. Chegamos no ponto teológico da alegria. Onde é que vem? Não, fala pra... Eu estou fazendo essa pergunta, mas eu já sei a resposta. De onde vem? Sim. Mas o que é essa característica Sim, exatamente. que a gente percebe? É justamente isso. Eu vou lhe dizer, São Tomás diz... Olha aqui, eu estou citando São Tomás, hein? Para ajuda. São Tomás, para nós vermos como tudo, com alegria eu cito, ele diz: quem quiser crescer na vida espiritual tem necessidade de estar alegre. E nós, os arautos, queremos crescer na vida espiritual. Por isso que eu costumo dizer, ainda quando chorar, chore animado. Chore com alegria e vai ainda, porque a vida até é pautada por lágrimas e alegrias. A nossa alegria vem do quê? Da fé que nos faça ter essa noção que eu falei agora há pouquinho, de saber que Deus a cada instante nos está acumulando com benefício. Ok, nós estamos aqui agora, comeram a pizza da Estela, aqui que ainda está aqui, não é isso? Está aqui, avaliando. Então, de onde vem essa alegria? Vem da fé católica apostólica romana. Se é para dizer para o senhor isso, e vou dizer mais, e de saber que é uma das coisas mais que tem na igreja, que toca muito, é que Nossa Senhora, ela consegue para nós, é o perdão. O perdão, eu vou dizer, o perdão conserta tudo. Frase do Monsenhor João Clá, nosso fundador. Mas São João Crisóstomo vai dizer que nada nos assemelha mais a Deus do que estarmos sempre dispostos a perdoar. E o perdão dá uma alegria. A gente sente no ser arauto, como sacerdote, a alegria que eu tenho de perdoar. E a gente, como os arautos, quer levar essas noções às pessoas e tem a alegria disso. Deus está sempre disposto a não perdoar. Aconteça o que acontecer, se eu reconheci que andei mal, estou disposto a andar mais mal, Deus estará sempre disposto a perdoar. E aproveito, essa alegria vem do quê? Dessas verdades que a fé católica tem, que os arautos procuram viver. Procuramos viver, porque é necessário crer e agir, né? Sim. Esse é o ponto, né? Porque as obras, como diz Santiago, né? Se não praticadas, se ficar só nas palavras, é preciso praticar, senão estão mortas, né? As obras, não é isso? Diz o apóstolo. A alegria vem dessas verdades católicas. A falta de perdão aprisiona a pessoa, né? Não aprisiona. A falta de perdão, sim. E depois o seguinte... Você vira um prisioneiro de si mesmo. Quando eu faço matrimônios, fica prisioneiro de si mesmo, porque o não perdão traz uma amargura. Agora, o perdão é divino, mas se nós rezarmos, nós também perdoamos. O que diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. É uma condicional. Como é que Sacou aí, Matheus? Olha, eu vou dizer, Padre, eu não consigo, então pede para conseguir. É tão bonito o perdão, que eu vou dizer o seguinte, o perdão é uma coisa tão extraordinária, que eu falo, uma das maiores alegrias de um sacerdote é absolver. Eu me lembro que estava num estádio, um ginásio de esportes, no interior de São Paulo, 500 quilômetros de São Paulo, um padre pediu ajuda dos padres arautos, porque ele ia ter um evento lá, 2.000 pessoas, ele estava sozinho, pegamos um carro, fomos com outro lá, ajudar, nós evangelizamos muito. Antes do curso eu tinha tempo para fazer isso, agora tem que ir outro sacerdote. Eu sei que o padre celebra a missa aqui, padre, das 9h30 no ginásio, eu vi aquelas pessoas chegando, rapazes, homens, mulheres. E agora só pode ter confissão, você abriu a primeira vez. Tem várias missas no evento dele na cidade. E eu atendi na arquibancada do ginásio. Quando sentei que eu pus a estola roxa, uma multidão para confessar, eu falei, Salmo 117. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e Deus o temos. Versículo 24. Falei, meu Deus do céu. Começa a confessar. Trouxeram o lanche aqui. Vai indo. Aí, do perdão. Não apareceu uma pizza Estela, não? Não, infelizmente não. Aí chega um homem assim, com uma senhora, apoia a minha senhora, olhou, estava sentado naquela aqui bancada do ginásio, aquela fila de homens, rapazes, moços. Ele olhou aqui assim, um pouquinho acima da câmera aqui. Olhei para ele assim, ele parou. Padre! Padre! Falei, que é isso? Nessa vida Deus se prepara para tudo. Faz 40 anos que eu não me confesso. Mas ele gritou que acho que ouviu o ginásio inteiro. Por isso eu estou quebrando o sigilo de confissão, que não. Foi antes da confissão, nem tinha começado. E aí ele recuou para trás, com uma senhora que era filha dele, pensando que eu ia levantar, seu demônio, sai daqui, etc. Me lembro que virei para ele, levantei. Que maravilha, Filho meu pródigo. Deus. O homem desmontou.
Ele sentiu o perdão, ele começou a chorar. Acabou-se. Falei, Deus, o senhor estava fora da estrada, Deus trouxe aqui, senta aqui, meu amigo. Mais ou menos que idade esse homem? Olha, a filha dele devia ter o quê? Os seus 45, ele não confessava, ele está beirando uns 65, 70. Algumas Foi semanas muito interessante. Acho que foi 65 por aí, viu? Umas 2 semanas atrás eu tive na confissão aqui numa paróquia aqui em Fortaleza, e aí eu observei o seguinte, a fila enorme e só homens. Olha que interessante. E homens jovens como eu, assim como eu. Sim, não, o senhor é jovem. Acabou, né? Todos nós somos jovens. Aí eu tirei uma foto ali escondido, né? E não mostrei o rosto de ninguém que estava ali na fila. E porque isso me chamou a atenção. O senhor acha que as gerações atuais de homens estão recorrendo mais a sensação que dá é que a geração, por exemplo, do meu pai, o meu pai passou por isso. A mulher ia na missa, a mulher rezava o terço. Hoje tem o terço dos homens. Pois é. O meu pai tem 5 anos que ele voltou à igreja. À confissão. Olha só. Não se confessava. Décadas. Então, sabe o que eu acho que está vendo? Não em jovens, em homens, uma procura de Deus. E por isso que estamos vendo isso. Isso é um fenômeno. Você viu isso, antes homens não iam se confessar. E eu peguei mesmo, quando no início do meu sacerdócio, a maioria era mulher, um rapaz, uma moça. Agora é incrível, tem às vezes que é um mundo de homem e uma mulher. Ficou muito interessante. Eu acho que é uma graça do Espírito Santo mesmo, para todo Essas todo mulheres mundo. só tem santo dentro de casa, né? Do que elas estão reclamando, padre, né? Eu acho que no Ceará sim. E aí em Fortaleza. Mas eu queria dizer, a questão do perdão é tão forte, né? Que São Tomás de Aquino vai dizer que Deus manifesta a sua onipotência, principalmente em lançar raios, punir. São Tomás de Aquino, Deus manifesta a sua onipotência, principalmente em perdoar livremente, porque só Ele pode perdoar. Olha que coisa, a onipotência, só Deus pode perdoar, é uma coisa impressionante. O voo de São Tomás, isso dá alegria. Você está vendo, nós estamos falando do perdão aqui agora. O justo, São Pedro, quantas vezes eu perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, o Senhor diz 70 vezes 7 e conta uma parábola e termina com 2 palavras muito importantes. 70 vezes 7 de coração. Eu não posso dizer, você está perdoado. E vira as costas, um dia da caça, outro do caçador. Não perdoei? Espera. Então está perdoado. O mundo dá volta. Não. É o cara que não é vingativo, só guarda o nome, né? Guarda o nome. Eu sou vingativo, eu só guardo o nome. Outra coisa, às vezes a pessoa chega na confissão, eu quero contar uma coisa que um padre já perdoou muito tempo atrás, padre, que faz bem contar. Eu falei, mas para mim não faz bem. Já um padre já perdoou, não quero ouvir. Não, mas se já está perdoado, Deus já esqueceu. Sabe aquelas feridas que cicatrizaram a pessoa? Quer mexer? Desculpa dizer, esquece, se está perdoado? Desculpe dizer, que igual criancinha. Não quero contar de novo que faz bem. Desculpe, já está perdoado? Não fica lembrando. Senão começa a passar mal, como você disse aí. Não, quando o nosso Jesus Cristo, quando o padre levanta a mão, eu terei a chave de tudo que ligares nessa. Está perdoado. Então, o perdão dá alegria. Você falou, por que somos alegres? Nós estamos vira e mexe com o perdão. A gente está, como diz, rezando um terço. São Bernardo se converteu mais gente pela Ave Maria do que todos os sermões dele. Os sermões do doutor da igreja. Pela Ave Maria que nós rezamos. Padre, o perdão deve ser a derrota do demônio, né? Eu acho que... Ele deve se sentir derrotado quando se as pessoas não disser que se perdoam, né, e pedem perdão. A derrota dele foi o perdão. Porque quando o nosso Senhor ressuscitou, quando ele aparece para os apóstolos, quando diz a assembleia a primeira vez, a paz esteja convosco. Soprou sobre eles e que disse, recebe o Espírito Santo, aquele que em vós, após a morte, o primeiro presente que ele deu foi o perdão. Guarda isso, o primeiro presente depois foi, o Senhor pega Manassés, filho do rei Ezequias, que matou o profeta Isaías. Manassés foi derrotado porque o pai dele venceu Senaqueribe, porque Deus enviou um anjo que Isaías rezou. Ele matou Isaías, mandou serrar o profeta Isaías, Manassés. Um rei revoltado, ruim contra Deus, aí foi derrotado, foi levado preso pelos assírios lá, ficou preso. E está escrito na Bíblia que ele, preso, humilhado, aqui está o rei de Israel, o grande povo que o Deus deles abre mar. Aqui, serve a comida aqui agora, aqueles reis todos. Está escrito que ele humildemente pediu perdão a Deus.
Deus ficou tocado, fez ele ser liberto e restaurou ele com mais glória do que antes. E ele morreu crendo na vinda do Salvador. O que foi perdão? Já imaginou que foi Jonas sentado dentro da baleia pedindo perdão a Deus? Ele foi para Tarso em vez de ir para Nínive. Deus fez toda aquela questão. E ele é engolido por um grande cetáceo, né? E levado lá e foi jogado na praia. Né, esse Jonas. Imagina, eu, às vezes estava pensando, são reflexões que eu devo fazer. O que Jonas deve ter pensado os 3 dias dentro do abdômen da baleia? E ele estava olhando para o céu do estômago da baleia, da baleia, mas o coração dele estava muito mais alto, pedindo perdão. Ele deve ter perdão. O perdão que você disse, ele liberta. É uma coisa muito impressionante. Esse é um tema bom também, porque agora eu vou dizer uma coisa que se a igreja disser que não é assim, eu tiro agora de antemão. Nós só dizemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pode dizer, eu sou o perdão. E com isso ele derrotou o que o Neto disse. Bonito, né? Bonito. Não, mas muito bonito. Vamos ter que contratar o Padre Paulo aqui para ficar dando umas aulas aqui, né? O Padre Paulo, Sérgio. Tu quis dizer quem? Padre Ricardo. Não tem problema, isso faz Pode parte ter o Padre Paulo também. isso aqui faz parte do podcast. Ele fez de propósito só conversando. Os dois. Olha, não tem. Agora, padre, a vida comunitária é um desafio para o perdão. É um desafio para o perdão. Por quê? Aí os irmãos do Arautos ali. Ainda hoje, de repente eu falei para ela assim, eu não sei o seu... É igual marido e mulher dentro de casa, se arranhando. Eu não sei o seu podcast, uma senhora que eu atendi, ela queria falar comigo. Estou com um problema, até pensei, já sei onde vai dar. Ela vai assistir, ela vai ficar contente. Falei, senhora, eu estava explicando para ela isso, né? Eu falei, senhora, uma coisa interessante é que não existe um homem ou uma mulher perfeito. Eu, como padre, quando faço matrimônio, eu conto uma história muito pitoresca. Eu só falo a vida comunitária, né? Um rapaz, uma mulher diz, vou casar com uma moça que tem 15 qualidades. E ele descobriu uma que tinha 13, não casou. A outra tinha 12, não casou. Ele foi procurando, no caso até encontrar ter 15. Até que um dia ele encontrou a jovem que tinha as 15 qualidades dele, né? Que ele fez, pronto, casou com essa? Não, porque ela também estava procurando um homem que tinha tais qualidades e ele não tinha. Então, nós todos temos qualidades e defeitos. Então, a vida comunitária, nós lidamos com pessoas que têm qualidades e defeitos. O marido e a esposa, é muito fácil ver o defeito. Quando eu faço matrimônio, eu dou 3 conselhos. Rezem juntos todo dia, nem que for uma Ave Maria, um Pai Nosso. Segundo, se respeitem muito, vocês são um tesouro. Por que se respeitar? Eu digo, no mesmo casamento do Gabriel e da Patrícia, falei, Gabriel, desde Eva até a última mulher, Deus não vai criar outra como a Patrícia. No meio da missa não me iria. Era como eu, como você, minha irmã, tudo tem defeitos, mas ela tem algo de bom que era única, é um tesouro. Patrícia, desde Adão até o último homem que Deus vai criar, não tem um outro Gabriel como esse. Ele pode ter suas falhas, mas ele tem algo de bom que é único. Na vida comunitária, São Bernardo diz, ela é uma vida extraordinária para a gente procurar ver o que o outro tem de qualidade de bom para você contemplar. Porque o defeito é fácil ver, Pedro. Só se escovendo um pouquinho comigo, daqui a pouquinho não é fácil perceber os defeitos. Mas temos que fazer, o casal tem que ver o tesouro do outro. E na vida comunitária, o irmão está aí, procuramos ver o que... Poxa, que letra interessante ele tem. Hoje no mundo que só mais digita, olha o bilhete que ele passou escrito à mão, está muito... É bonito elogiar para um outro, olha a letra dele. Mas é uma via de santificação, né? A vida comunitária. É uma via, como matrimônio. Isso. Eu digo... que é. O terceiro conselho que eu dou para o casal, quando terminou de assistir o matrimônio, rezem juntos, nem que for um Pai Nosso todo dia, se respeite. Terceiro, eu digo, se perdoem todos os dias. Todos os dias. Mas o homem tem que perdoar mais. Nunca dormi sem perdoar, não sei. Aí é uma questão que precisaríamos estudar. Eu não me casei. Eu estou na vida comunitária. Você tem que dar aquela regrinha específica para o homem. Homem, obedecer a sua mulher. Obedeça a sua mulher. Não, escute a sua mulher. Não, e a segunda leitura de ontem foi forte, só viu? É o São Paulo dizendo ali naquele capítulo 5, né? Amai vossas mulheres. Então, esposas, como né? Cristo amou a igreja. E deu a vida por ela. E na homilia eu apontei, e é fácil ver quando ele amou a igreja. Eu estou numa posição, tinha um crucifixo no ar, eu estou vendo o costado de Jesus aqui. Como é que Cristo amou a sua igreja? Derramando até a última gota de sangue, já tinha ido, foi água. Maridos que estão aqui me ouvindo, eu acabei de falar para as mulheres serem solícitas com maridos como ao Senhor, que o S é maiúsculo, como a Deus. Agora é a vez dos maridos.
Não, o marido tem que santificar a mulher, apresentá-la purificada, ajudar a mulher a vencer as lutas que ela tem, como nosso Senhor fez com a igreja. É lindo, a segunda leitura de ontem é muito bonita, hein? Mas se não for à luz de todo o projeto salvífico de Cristo, é por isso que o mundo não rejeita a história da mulheres ser submissa aos vossos maridos. Exatamente. Maridos, amai vossas dentro esposas, do projeto salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo. Perde o sentido, né? Perde o sentido e às vezes, infelizmente, se desfaz uma família por pouco, né? Exato. Ela precisa ter tido um perdão, né? É verdade. Eu costumo dizer, hoje a senhora vai ser vinho do seu marido, ele está meio água. Um dia o marido é vinho. Eu falei isso numa homilia quando está sendo o casamento, chegou um que estavam casados 20 anos. Se o senhor soubesse quanto vinho, quanta água, padre. Enfim, acho que muito padre, bom. Voltando um pouquinho aqui sobre o curso de consagração. Sim. Precisa necessariamente comprar o livro? Não. Em cada aula eu ponho os pontos do livro. O curso eu passo o livro inteiro. Tá. Cada aula, os pontos que tem, não precisa. Se quiser adquirir, também pode. Pode encontrar em PDF, né? PDF também, e também pode. A aula vai os pontos do dia, todo dia, vai as orações, tem que rezar também. Está tudo explicado quando for o link na primeira aula, que vai ser dia 9 de setembro. E convido aqueles que se consagrarem, que sintam gratuitamente que Nossa Senhora está chamando, né? Sim. A pessoa tem o seu momento. Não sou digno, eu respondo, quem que é digno de ter Nossa Senhora como Senhora para levar até Jesus? Né? E ao final todo mundo recebe aquela correntinha. A pessoa essa é uma das práticas exteriores. São Luís, é opcional, não é obrigatória. Muito boa pergunta, as pessoas perguntam mesmo. Hoje eu vi vários aqui em Fortaleza, as pessoas muita andando. Gente. Porque o São Luís diz que a pessoa deve usar uma cadeia ou no pescoço. No nosso caso nós usamos a cintura, como o Padre Paulo explicou aqui. Sim. Somos servos de Maria, escravos de amor dela, a Jesus pelas mãos dela, né? Por esse método. Mas a pessoa usa um pescoço, alguns usam no tornozelo mesmo. São Luís para lembrar como o homem é corpo e alma, uma coisa material para lembrar que ele está amarrado na Virgem, voluntariamente. Então, as pessoas usam, porque elas são escravas de amor de Nossa Senhora, e por as mãos dela, a Jesus. Então, uma das práticas que ele recomenda é usar uma correntinha, ou no pescoço ou na mão. E a pessoa, a partir que ela se consagrou, ela usa. É muito interessante isso. É um sinal. Isso, é um sinal. Sinal que indica que ela então pertence à Virgem. Ela pertence, né? É. Padre, um santo de sua devoção. Minha devoção? É São João Bosco. São João Bosco. Porque antes de fundar o Salesiano, ele fundou a Sociedade da Alegria. Olha porque aí. Havia na época dele um falso dilema, que o alegre era quem era ruim e o bom era triste. Ele inverteu isso. Né? Ele mostrou que a verdadeira alegria é daquele que é bom, porque ele é o santo da alegria. Legal. Muitas vezes as pessoas, São João Bosco. As pessoas fazem aqueles estereótipos, né? Meio sem sentido, né? Sim. Ela é tão santinha, vive assim com a cabeça baixa. Não pode ser um problema de coluna, né? Que ela está com a cabeça baixa. Não, senhor. Então, as pessoas criam estereótipos às vezes, né? Não. E para ser santo tem que ser quietinho. Não, para ser santo tem que ser firme e muito bom. Pronto. Não pode, tem que ser muito firme. Uma das coisas santo pode lutar arte marcial? Sim, por que não? Pois é. Claro, depende da intenção que ele tem. Isso. Uma legítima defesa não pode ter? Lá no Arautos vocês praticam, não praticam? Não, Padre Paulo, se eu não me engano... O Padre Paulo foi antes. Né? Faixa preta, se eu não me engano. O Padre Paulo gostava muito de... Nossa, ele era muito forte mesmo. Eu o conheci, viu? O Padre Paulo fazia ginástica, assim. Ele chegou até não sei que faixa do karatê. Foi? Foi. O senhor praticou alguma coisa? Eu praticava quando jovem. Sim. Jovem. Depois de algum tempo também. De repente a gente pode fazer um embate aí. Padre Paulo versus Padre... Não, pelo amor de Deus. Só se for no Atos. Aqui sentado. Mas tem os momentos de lazer, né? Tem. Jogar um futebol e tal. Não, nós temos momentos assim. Hoje, por exemplo, fomos ao mar, né? Ao mar. O pessoal entrou. Eu, quando vi a violência que estava lá, não entrei, tinha levado todo o traje para entrarmos lá. Melhor, padre. Porque a coluna estava ruim. Eu vim de São Paulo para cá, para essa tarde com a Maria. Está quase terminando. Hoje esse bar vai me dar. Mas estava lindíssimo, mas estava forte o vento. Forte. Eu não conheço aqui. Nossa, um menino entrou aqui, foi parar lá embaixo, é a força. Quase 30 anos, mas ele nadava muito bem, foram lá todos. Eles entravam aqui, o vento mandava lá embaixo. E até hoje eu aprendi uma nova aqui, que tem um esporte que a pessoa está no... Sim, é o kite. Isso! Kite. E essa é a época que eles têm muito lá, né? Padre, vem gente do mundo todo eles praticar aqui. Nos contaram lá, exatamente. Os que estavam lá contaram. Agora os arautos, quando tem um momento de lazer ali, jogando futebol, não pode rolar palavrão, não, sempre com respeito, qualquer lazer. Deu uma entrada mais dura
aí, ô irmão. E o que é o respeito? Aí já perdoa ali, já dá absolvição? É um sentimento de cuidado. Brincadeira, pai. Não, é um sentimento de cuidado. O respeito é um sentimento de cuidado que se tem com o outro. A gente pede uma desculpa. Desculpa, foi sem querer. Não, acontece. Trombadas acontecem. Acontece. A vida, a questão é a gente ter essa alegria. O senhor está destinado para um trono no céu, ele outro e o outro. Sabe que um dia o senhor vai estar sentado aqui no podcast, mas no trono do céu, como é que eu tenho que tratar? Tratar sua esposa. Isso um padre arauto vê. Eu faço de tudo para o senhor dar certo, ele dá certo, porque vocês são únicos. Aí a gente perdoa. A questão toda é nós pusemos os olhos da fé. Isso traz alegria, viu? Sem dúvida. Se pudesse sair distribuindo fé assim, eu sair distribuindo fé assim, que é usar os óculos da fé. Padre, que maravilha esse bate-papo com o senhor, viu? O senhor é muito simpático, muito agradável. Você se contenta com muito pouco. Não, mas nós também temos... Horário, né? Não estamos na eternidade ainda. Não temos horário, não. Temos pena do horário do senhor. Sim, senhor amanhã o senhor já vai... Volta a São Paulo, se Deus quiser. Se você descansar, então... Pessoal, se você gostou, comenta aqui, deixa nos comentários, né, o que você achou de conhecer o Padre Ricardo Basso aqui no Atos. Pede bis aí do Padre Ricardo aqui de novo, né? E um dia ele vai vir de novo aqui, né, talvez venha com o Padre Paulo, viu? Os dois começar a faz um embate aqui. Uma conversa. Ele tem coisa interessante ali para contar, viu? Pronto. Só para levantar uma pontinha do véu, eu o levei em casa às vezes de motocicleta, quando era jovem, na aula de catequese. O Padre Paulo que vocês têm aí. Interessante. Maravilha. O mundo gira, meu amigo. Gira sim. Eu só quero dizer uma coisinha também, eu agradeço, viu, ter dado a oportunidade de vir aqui, falar um pouquinho sobre o trabalho dos arautos aqui no Atos, viu? Quando foi convite, eu vou ser bem franco, tudo que é iniciativa católica, como se diz, tem vários métodos, se é iniciativa para levar para Deus, né? Lembre-se que Nosso Senhor não censurou quando os apóstolos falaram que estavam pregando, né? Se é para levar para Nosso Senhor Jesus Cristo, para Nossa Senhora, para a Santa Igreja Católica, para o céu, uma iniciativa assim, mas na hora, eu inclusive cancelei coisa que tinha. Olha aí. Eu cancelei, falei, eu vou dar um pulinho lá, porque isso é uma coisa católica e a gente nós somos católicos. Muito obrigado. Respeitamos outras denominações, mas se é um movimento católico, eu sou um padre católico, falei, tem uma oportunidade, padre, olhei a importância dessas coisas que tinha, não tem problema, eu vou lá, vamos então dentro da somatória, viu? Vim mesmo para ajudar vocês aqui e que ajude as pessoas deem certo, porque devemos amar, os 10 mandamentos se resumem em 2, amar a Deus sobre as coisas e ao próximo como a si mesmo, por amor de Deus. Verdade. Não é porque ele ganhou na loto, é por amor de Deus. Amar a Deus as coisas e ao próximo a si mesmo, por amor de Deus. Então, agradeço ter a oportunidade e rezem por mim também, viu? Porque os padres são de muitas orações. A gente troca figurinha, a gente reza pelo senhor, o senhor reza por nós. Vou rezar mesmo, vou rezar mesmo. E se quiserem, eu posso inclusive, se desejarem, dar uma bênção para todos os seguidores. Queremos agora como mesmo. Sacerdote, o sacerdote abençoa, está ligado a Nossa Senhora. Agora está liberado, né? Agora está liberado as bênçãos, né? Agora sim, antes era pedido. Desculpe, eu me ofereci, mas não sei como é que é a formatação do tempo. É agora mesmo, só aceitou. Essa câmera é diferente? Isso. Tá bom. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao Neto, ao Pedro e ao Mateus, né? Mateus é um presente de Deus, né? Isso. E se for possível, voltamos, viu? Se Deus quiser. E eu envio amanhã, ou hoje mesmo, o link que tenho da consagração. Joia. Vale a pena que eles é um curso gratuito, depois de 27 aulas. A pessoa ouve no dia, na hora que quiser. É mandado o link da aula no dia para ela também. E sem compromisso nenhum. Uma coisa é certa, vai se aproximar mais da Virgem e, portanto, fazer o que ele vos disser, de Jesus também. Que eu desejo que Deus, através de Maria e de São José, proteja muito vocês aqui também. Amém. E que o seu trabalho atinja todos os homens de boa vontade, tá bem? Amém. Com muita alegria agora, como sacerdote, a nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Obrigado. Não, boa noite não. Salve Maria, como costumo falar. A minha despedida é Salve Maria, viu? Muito obrigado. Gente, então deixa o like aí, Pedro. O que mais? Se inscreve no canal e compartilha para quem precisa assistir. É isso.